A corrupção não é um fenômeno exclusivamente brasileiro e pode ser encontrada em qualquer sociedade, mas deve ser entendida como fruto de processos históricos e sociais, que apresentam características singulares em cada país, especialmente no Brasil. Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, não seja um sonegador de like e já vai deixando aquele like espartano aqui no vídeo. Comente o que você achou no final. Ah, e não se esquece, se não é inscrito, inscreva-se. Temos vídeos novos toda semana aqui no canal. Apesar do anúncio do presidente Bolsonaro afirmando que não existe mais corrupção no governo, é um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. temos 89 mil motivos para acreditar que isso não é verdade. A Polícia Federal encontra dinheiro na cueca de vice-líder do governo no Senado. A informação chega de Brasília. Repórter Levi Guimarães. Vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do DEM, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal na residência dele, em Boa Vista, capital de Roraima. Segundo informações da revista Cruzoé, foram encontrados R$30 mil em dinheiro vivo no local e boa parte do montante estava dentro da cueca do parlamentar. A corrupção é um elemento histórico e está presente nas estruturas sociais e políticas, bem como nos indivíduos que regem essas estruturas. E suas raízes encontram-se nos primeiros anos de colonização portuguesa aqui no Brasil. Para conseguir estabelecer o processo de colonização, a coroa portuguesa precisava de pessoas dispostas a assumir essa empreitada aqui na colônia. Como não era fácil fazer esses indivíduos largarem o conforto da corte em Portugal para vir até um local que era pouco explorado, que era o caso do território brasileiro, concediam-se cargos e vantagens financeiras para aqueles que encaravam o desafio. O problema é que essas vantagens financeiras se estabeleciam em repasses de propina entre os funcionários reais, que era tolerado pela coroa e até mesmo regulamentado por lei. O principal autor em discutir essa temática das raízes da corrupção no Brasil é o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em seu brilhante livro Raízes do Brasil. Sérgio Buarque afirma que não se criou então na colônia um processo metódico e burocrático de colonização, mas sim calcado em favores, que tinha como objetivo principal a extração da riqueza da terra, independente do caminho utilizado. Sabemos que a forma mais comum de extrair essa riqueza era através da agricultura. O cultivo da cana-de-açúcar é um grande exemplo. E é nesse ambiente rural que vai se moldar a forma com que o brasileiro lida com o público e o privado até hoje. Nesse sentido, tínhamos o senhor da fazenda que estabelecia uma relação hierárquica com a sua família e seus agregados, tendo um controle político e social muito forte dessas pessoas e inexistindo respeito à lei ou regras externas, predominando as relações de favorecimento e medo. Quando começaram a surgir as instituições políticas para regulamentar a vida na colônia, adivinha só quem passou a ter controle dessas instituições? Obviamente que eram esses patriarcas, os senhores de engenho, que eram inclusive chamados de homens bons. E obviamente a separação entre público e privado não vai ser respeitada, criando forças políticas que exerciam poder em benefício próprio da sua família e dos seus agregados. É aí que vai surgir um dos conceitos mais importantes da obra de Sérgio Buarque, o famoso homem cordial, que é um produto de um processo de fazer política segundo os valores da família patriarcal e que não tem capacidade de mensurar com exatidão segura os limites entre o público e o privado. Sua ética é pautada pelo personalismo, que confronta a ideia de impessoalidade, que é uma das características primordiais para exercer poder e lidar com as questões públicas. Vocês querem ver um exemplo interessante? Olha o que grande parte dos deputados que votaram o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 falaram antes dos seus votos. A minha família
aos meus amigos, pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. por minha família, Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe, pelo meu neto Pedro, Pela minha família, pelos meus amigos. pelos meus filhos, Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Deus tenha misericórdia dessa nação. Eles votaram em nome de suas famílias, mostrando que essa maneira de fazer política não ficou restrita apenas ao período colonial. Na verdade, ela nunca foi rompida, mesmo com as transformações políticas, de colônia para império e de império para república. Essa concepção de homem cordial na política tornou-se um empecilho para a instituição de um Estado funcional, que exige a adoção de regras impessoais e precisas. No começo da República, temos um outro caso interessante para pensar essa ideia, o famoso coronelismo, sistema em que os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra da época, no começo da República, forneciam proteção e favores para as pessoas em troca do voto para determinado candidato. Caso a pessoa se recusasse a votar em quem os coronéis mandassem, ela podia sofrer perseguições e até mesmo agressões. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. E percebemos novamente a relação de dependência e troca de favores. Se concretiza então um dos aspectos mais graves da corrupção no Brasil, o patrimonialismo, que segundo Sérgio Buarque em Raiz do Brasil, é quando os detentores do poder entendem que a sua gestão política é indistinta dos seus assuntos particulares e familiares e que sobre ela pode exercer suas vontades e obter benefícios a cargo de sua função. O maior exemplo é quando temos o estabelecimento do aparato jurídico no Brasil colonial, com a elite política confabulando uma série de favores com os membros do judiciário que vinham lá da corte, que por sua vez retribuíam esses favores para o crescimento econômico e suas aspirações pessoais. E é dessa teia de relações que vai surgir também outro conceito importante, que é o famoso jeitinho brasileiro, que tem uma relação profunda com o surgimento do homem cordial e o estabelecimento do patrimonialismo, e que pode ser definido como forma de obter vantagens pessoais com o uso de aparatos do Estado. O jeitinho estimula a ideia do favoritismo, em detrimento da objetividade e da impessoalidade, que deveriam ser exigidas dos atos governamentais e dos órgãos de governo. O famoso jeitinho brasileiro, ele até tem um lado positivo, quando se acha a possibilidade de resolver um problema ou uma situação de forma criativa. Aí, rapaz, pra que isso aí, meu chefe? Pra ninguém se aproximar. Aí, ó, tem uma... Bota aí a mão aí. Viu aí? Pra até cuidar de tudo, viu? Mas ele também pode ser a porta de acesso para a corrupção, já que historicamente as questões políticas no Brasil se estabeleceram em troca de favores e relações que fogem da legislação vigente. O próprio uso do diminutivo, jeitinho, favorzinho, ajudinha, mostra que muitos encaram esse drible na legislação como algo pequeno, que não vai prejudicar o funcionamento do Estado e que não deve ser encarado como um ato de corrupção. Segundo o antropólogo Roberto da Mata, os conceitos jeitinho brasileiro e homem cordial têm uma relação. O homem cordial trata situações que deveriam ser formais e impessoais com sentimentos de amizade e trocas de favores. Já no jeitinho brasileiro, a gente pode imaginar que é uma consequência dessa característica. No momento que se estabelece uma relação pessoal e de proximidade com o outro, encontramos uma brecha para quebrar a rigidez e a formalidade do cotidiano. E assim conseguimos aquele favorzinho. Esses elementos construídos historicamente como o patrimonialismo, o homem cordial e o jeitinho brasileiro favorecem ainda hoje as práticas de corrupção e desvio de dinheiro público. São elementos construídos ao longo da história e devemos não só exigir comportamento adequado daqueles que são designados
para cargos públicos, mas também o aperfeiçoamento das instituições para que tais práticas não vigorem. Galera, deixa aqui nos comentários o que devemos aperfeiçoar na estrutura política brasileira para tentar diminuir os casos de corrupção. Quero saber a opinião de vocês. Me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Lá eu posto enquetes e a gente pode ter uma discussão também sobre esse tema. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, galera!